Está convidando os irmãos que estejam abrindo suas Bíblias, lá em João 21, do 1 ao 19. Está convidando a igreja que se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos os pares. Leremos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ao saltar em terra, viu ali uma brasa, e em cima peixes, e havia também pão. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Depois de ter comido, perguntou a Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas.
Amém. Vamos estar lendo só aqui, está orando. Soberano Deus, eterno Pai, estamos agradecidos, Deus, pela essa oportunidade que o Senhor nos deste de estar aqui falando para o seu povo aquilo que tu queres transmitir, Pai. Mas agora, Pai, diante da tua presença, Pai, eu venho me despedir de mim mesmo, Pai, e venho te pedir, Pai Santo, que seu Santo Espírito tome posse de mim, Pai, e que todas as palavras que saem da minha boca, Pai, sejam palavras vindas direto do teu altar de graça, Pai. Senhor, toma minha vida nas tuas mãos, me usa como instrumento teu nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos falando de um discípulo Pedro, muito conhecido. Pedro era pescador da Galileia, chamado por Cristo. Nós sabemos que quando Jesus chamou Pedro estava pescando, mas vem relatando a Bíblia que Pedro passou a noite todinha no mar e nada apanhou. Mas ao voltar da pescaria, o Senhor está à beira do mar e o Senhor propositalmente, a multidão vinha sufocando, e o Senhor entra no barco de Pedro, e o Senhor pede para Pedro afastar-se um pouco da margem. E ali vem falando que Pedro nada tinha apanhado, mas o Senhor pediu para que Pedro lançasse as suas redes. E Pedro, já cansado, vou passar a noite toda, Pedro vai e lança a rede. E vai dizer que as redes vieram cheias de peixe, porque Pedro obedeceu a palavra do Senhor. E Pedro, ao fazer isso, ele olha para Cristo e vê a grandeza de Deus. Ele pede para Cristo se afastasse dele, porque ele não era digno, como pecador, de estar próximo de Deus. Mas Deus, naquela manhã, Deus fala para ele que ele não seria mais pescador de peixe, mas sim pescadores de homens. E ali começa o ministério de Pedro como discípulo de Deus. Mas nós podemos ver no ministério de Pedro que Pedro passou bastante tempo com Cristo. Eu já falei aqui pela manhã, Pedro passou de 3 a 3 anos e meio caminhando com Cristo. Mas nós paramos e olhamos, nós vamos ver que no ministério de Pedro tem muita oscilação. Uma hora Pedro anda sobre as águas com Cristo, outra hora Pedro está afundando, uma hora Pedro tem uma revelação de Deus, outra hora Pedro deixa que Satanás use sua boca. E Pedro está em um processo, como todos os discípulos, como nós, estamos num processo de preparação. E o Senhor, Ele vai preparando Pedro para o seu ministério. Nós podemos ver que Pedro, ele se torna um líder dentre os 12. Pedro é aquele que o Senhor faz uma pergunta, ele logo responde. Pedro é aquele que toma as atitudes, às vezes certas, às vezes erradas. Mas sabemos que Pedro, ele está no preparo. E nós podemos ver também que o Senhor, Ele está pronto para ser pego pelos soldados. E o Senhor convida seus discípulos para subir com Ele no monte para orar. E vai falar na Bíblia que o Senhor leva Pedro, João e Tiago para orar, mas os discípulos, eles dormem. E o Senhor vem dizendo aqui em Lucas, eu vou estar abrindo, não precisa que os irmãos abram, Lucas 22,
Lucas 22, do 31 ao 34. Lucas 22, do 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para que vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalecei-vos os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conheces, antes que o galho cante. Aqui o Senhor está avisando Pedro daquilo que iria acontecer, mas Pedro, ele acha ser o que ele ainda não é. Pedro, ele acha ser preparado pelaquilo que ele ainda não está preparado. E muitas das vezes acontece isso com a gente também. Às vezes nós pensamos ser algo que ainda nós não estamos preparados para ser. E vem dizendo lá na frente que Pedro negou ao Senhor. Vem falando que Pedro negou ao Senhor. E quando Pedro negou o Senhor, isso custou algo muito caro para Pedro, porque os homens prendem ao Senhor, e Pedro, por ele andar com Cristo, ele está com Cristo, a fala de Pedro era igual a de Cristo, o jeito de Pedro era igual ao de Cristo, e o povo, ele reconhece o jeito de Pedro como o jeito de Cristo. E Pedro, ele nega Cristo 3 vezes. O galo canta, Cristo olha para Pedro, Pedro olha para Cristo, e Pedro se entristece. Pedro fica amargurado. E a Bíblia vai falar que depois Pedro acompanha, mas para me chegar no texto que eu acabei de ler, Pedro, ele se sente entristecido profundamente, mas Pedro agora ele se sente indigno. Pedro agora ele acha que ele não tem mais parte, porque ele negou a Cristo. E no texto vai dizer que o Senhor ele foi preso, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E o Senhor, quando ele ressuscita, ele aparece por discípulo. Quando ele chega à beira do mar da Galiléia, já é a 3ª vez que ele está aparecendo por discípulo. E Cristo, quando ele vem para o mar da Galiléia, ele vem restaurar Pedro. Ele vem fazer um trabalho com Pedro, porque Pedro agora ele se acha indigno. Pedro agora ele vai para a Galiléia e ele fica ali por alguns dias e ele se acha indigno. Na minha vida foi assim. Eu andei um tempo no mundo e quando eu falava que eu ia para a igreja, Satanás falava no meu ouvido que eu não era digno de vir para a igreja. Eu entrava na igreja, ficava 20 minutos, ele começava a falar no meu ouvido. Eu saía pelaquela porta ali, que o templo aqui ainda era aqui atrás. Quando Ezequias bobeava, eu pulava o muro e ia embora. Porque Satanás, ele soprava no meu ouvido e falava que eu não era digno. E realmente, nós não somos dignos. Mas graças a Deus, porque a graça de Cristo, ela nos alcançou. Está voltando aqui para o texto. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele manifestou. Estava junto Simão Pedro
Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Aqui, por ele se achar indigno, de não merecer, de não fazer mais parte, ele também acha que Cristo não era mais o sustento da vida dele. E aqui, ele tinha abandonado tudo, tinha abandonado suas redes, seus barcos. Numa leitura, vai falar que ele era como se fosse sócio, ele tinha como se fosse uma sociedade com os camaradas, que também são discípulos de Deus, que anteriormente era discípulo de João Batista. E vai dizer que ele retorna a fazer tudo aquilo que ele vinha fazendo anteriormente de conhecer Cristo. E por ele ser um líder do grupo dos 12, a atitude dele leva as outras pessoas a ir com ele. E aqui, os outros discípulos também vão pescar, porque o seu líder está indo pescar. Mas diz aqui que ele passou a noite toda no mar e também nada apanhou. Mas olha que coisa interessante. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhe Jesus: filho, mesmo aquele homem tendo negado a Cristo, mesmo aquele homem tendo feito tantas coisas que desagradou a Cristo, Cristo chama aquele homem de filho. Tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe eles: não. Então disse-lhe: lançai a rede à direita do barco, e achareis assim. E achareis. Assim o fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: és o Senhor. Aqui de imediato, Pedro ele não reconhece o Senhor, nem os discípulos. Mas quando Jesus fala para aqueles discípulos lançar a rede ao lado direito, eles começam a entender que era Jesus que estava à beira da praia. Porque Jesus já tinha feito isso anteriormente, quando ele estava lá no Mar da Galiléia, quando o Senhor chamou eles para ser seus discípulos. E Jesus aqui, ele começa a tratar com Pedro. E aquele discípulo a quem o Senhor amava, disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-o ao mar. Mas outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. 200 côvados quer dizer 100 metros. Pedro estava a 100 metros da margem. Pedro, quando João fala para ele que é o Cristo, Pedro ele pula imediatamente nas águas, se veste porque ele tinha se despido. Ele pula nas águas e vai a nado ao encontro do Senhor. E ao saltar em terra, vira ali uma brasa, e em cima peixe. Havia também pão. Aqui havia brasa, havia peixe,
e havia também pão. Aqui o Senhor estava falando para Pedro que não dependia dele, a provisão era de Deus, independente se ele fosse pescar ou não, a provisão era de Deus. Tanto que Pedro ele vai, ele não pega nada. Pedro vai, se passa a noite toda, volta às velhas práticas por não confiar no Deus, e Deus está falando para ele: a provisão é minha. E aqui vai dizendo que trazendo alguns peixes que acabaste de apanhar, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tanto, a rede se suportou. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou-lhe o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava ao discípulo, depois da ressurreição dentre os mortos. E aqui nós vemos o Senhor restaurando Pedro, porque o Senhor vem trazendo a lembrança a Pedro da pesca, o Senhor vem trazendo lembrança da provisão, o Senhor vem trazendo lembrança dos peixes. E depois de teres comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outro? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter tido pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Se nós olharmos para esse texto aqui, ele perguntando para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Talvez para você, talvez até para mim mesmo, olhando esse texto aqui, eu também não percebi muita coisa não. Mas quando Deus pergunta ele aqui 3 vezes, Deus está tratando com ele lá no ponto que ele negou a Jesus. E aqui vai dizer que ele se entristece pelo Senhor ter perguntado a terceira vez. E aqui o Senhor está perguntando a Pedro se ele lhe ama, mas ele está perguntando no amor ágape, amor sacrificial. E Pedro está respondendo a Deus no amor filéu, no amor de amigo. E se você parar um pouquinho, você vai perceber que Pedro lá atrás, ele falou que ele iria com o Senhor até a morte. E o Senhor está tratando com Pedro, ele está trazendo uma consciência que é Pedro. E Pedro, na segunda vez, ele ainda está respondendo no amor filéu, no amor de amigo.
terceira vez, quando ele se entristece, ele cai em si. Agora ele está dizendo para o Senhor o amor que ele tem pelo Senhor. Um amor ágape. E em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar congênero de morte. Pedro havia de glorificar a Deus. Se nós pararmos um pouquinho para ver como foi a morte de Pedro, ele foi morto, mas Pedro ele ia ser crucificado igualzinho a Cristo. E antes dele ser crucificado, ele pede para colocar ele de cabeça para baixo. A cruz de Pedro era em formato de X. Aqui vai dizer, então, Pedro, ele entendeu aquilo que ele vinha falado lá atrás, sem entendimento. Pedro, ele não tinha entendimento. Aqui, quando Jesus pergunta a ele se ele me ama pela terceira vez, um amor crucificial, um amor de dar a vida pelo Evangelho, Pedro entendeu. Ele deu a vida pelo Evangelho. Pedro, ele deu a vida para que hoje eu e você pudéssemos ter a nossa salvação. Não por Pedro, mas por Cristo. Mas vai dizer que Jesus vai dizer que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Não é Pedro que é pedra, mas a pedra é Cristo, que edificaria a igreja dele em Cristo. E Pedro seria o representante de Cristo até aquele exato momento. E o que eu quero perguntar para os irmãos hoje, porque essa pergunta tem impulsado no meu coração, é se eu realmente tenho doado minha vida para Cristo. Se eu realmente abrir os meus lábios e falar que amo a Cristo, se realmente eu estou falando de um amor que abre mão das minhas vontades, de um amor que abre mão da minha própria vida, ou eu estou falando de um amor de amigo. E o Senhor tem falado muito isso comigo, porque muitas das vezes eu falo que amo o Senhor, digo que amo o Senhor, mas quando chega na hora, eu penso até que estou pronto, mas quando chega na hora, eu nego a Cristo. E muitas das vezes, por pensar que já estou pronto, nego a Cristo. Mas Cristo, Ele deu a vida por mim e deu a vida por você, não porque nós éramos merecedores, mas pela sua graça. E essa graça, graças a Deus, nos alcançou. E hoje nós temos vida em abundância. E que nós, assim como Pedro, que estava em um processo, que nós a cada dia nós vamos estar sensível à voz de Deus. Quando Deus falar que muitas das vezes o diabo quer nos peneirar, Deus nos alertar, nós abaixarmos a nossa cabeça e entrar na vontade, no querer de Deus, orar, jejuar, ler a palavra, porque nós pensamos que sabemos alguma coisa, nós pensamos que entendemos alguma coisa, mas Cristo, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Amém?